Na manhã de 12 de fevereiro de 2025, o Banco Neon enviou um e-mail aos seus clientes informando sobre um incidente de segurança que resultou na cópia não autorizada de dados de alguns usuários. A mensagem naturalmente causou preocupação entre os clientes, que obviamente não esperavam que isso acontecesse. Mas o banco garante que a segurança das contas e transações não foi comprometida, afirmando que, abre aspas, não há risco de acesso a contas ou transações. Bom, esse foi o comunicado do Banco Neon na época, ou parte dele. Temos algumas atualizações sobre o assunto, mas na ocasião o Neon não forneceu detalhes sobre quando o incidente ocorreu ou quais medidas específicas foram tomadas para prevenir futuros acessos indevidos, limitando-se a declarar que, abre aspas, continuamos a monitorar a situação de perto, fecha aspas. Você há de concordar comigo que são frases dentro de um comunicado que são praxe dentro de uma instituição financeira quando esse tipo de incidente acontece. E explicar para o público leigo que está tudo bem quando ele ouve incidente de segurança e vazamento de dados na mesma sentença fica um pouco complicado. É difícil pedir para os clientes do banco ficarem tranquilos e não tomar nenhuma providência em relação a isso. Como bem sabemos que informação é poder, eu decidi fazer um compilado de tudo que foi divulgado pelo Banco Neon sobre o assunto e compartilhar algumas dicas de especialistas em segurança bancária com orientações sobre o que você precisa fazer para garantir a segurança dos seus dados e do seu dinheiro depositado no banco. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo tech e com aquelas pessoas que você sabe que tem conta no Banco Neon, mas não sabem o que fazer diante da notícia do vazamento de dados das suas informações bancárias, inclusive informações pessoais que estão atreladas ao banco, para pessoas que você nem sabe quem são e como vão utilizar esses dados. A partir de agora, uma revisão sobre esse incidente envolvendo o Banco Neon. O jornalista Felipe Paião, do Tecmundo, descobriu uma postagem em um fórum de cybercriminosos onde um usuário alegou possuir uma vasta gama de dados dos clientes do Banco Neon. Entre as informações supostamente vazadas estão nome completo, sexo, e-mail, CEP, CPF, CNPJ, telefone, celular, profissão, nome da mãe, renda, saldo, situação na Receita Federal, perfil de conta, número de conta, selfies e imagens de documentos. Como vocês podem ver, são praticamente todos os dados possíveis e imagináveis para que um usuário abra uma conta no Banco Neon, já que o processo é todo digital e esses são os dados mais básicos ou essenciais para abertura de conta. Qualquer pessoa que tenha essas informações também pode abrir contas em outros bancos, pode fazer solicitação de crédito, pode pedir empréstimo e outros serviços e produtos de ordem financeira sem o conhecimento ou consentimento dos proprietários desses dados. O que é um perigo em larga escala, o que é um problema que pode se tornar um incômodo a longo prazo. Em resposta às alegações do hacker, o Banco Neon emitiu uma nota oficial afirmando que, abre aspas, as alegações do hacker não são factíveis com as informações obtidas e apuradas pela Neon, fecha aspas. A instituição financeira reforçou sua preocupação com a segurança e proteção dos dados de seus clientes, enfatizando que estas são, abre aspas, prioridades absolutas para a empresa, fecha aspas. Diante do cenário apresentado, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, aqui representado pela sigla ANPD, começou a acompanhar o caso mais de perto, uma vez que foi informada sobre o incidente pelo próprio Banco Neon. E aqui, o Neon não faz mais do que a própria obrigação, porque é isso que diz a Lei Geral de Proteção de Dados sobre o assunto. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. O órgão, no caso a ANPD, vai realizar uma análise das informações e poderá tomar as medidas necessárias para garantir a proteção dos dados dos clientes. De acordo com a própria ANPD, este é o procedimento padrão em casos como esse. O que significa que
pelo menos as medidas protocolares e que estão previstas de acordo com a legislação vigente foram tomadas, o que não significa que os seus dados não estejam em risco. Só significa que, caso você tenha algum problema com algum cadastro indevido ou com alguma fraude financeira, você já tem um incidente que veio do Banco Neon, que foi registrado pela NPD, que está em investigação, o que facilita a sua vida na hora de recuperar o dinheiro que você eventualmente vai perder ou de limpar o seu nome nos órgãos de gerenciamento financeiro ou de restrição de crédito, porque afinal de contas aquele cadastro fraudulento que fizeram em seu nome foi feito justamente após o vazamento desses dados. Mas o Banco Neon trouxe mais informações sobre o incidente informado em 12 de fevereiro. No dia 15 de fevereiro de 2025, o Banco Neon veio a público novamente compartilhar mais detalhes sobre o incidente envolvendo os dados de seus clientes. Agora, o banco afirma que o incidente de segurança aconteceu 3 dias antes da comunicação aos seus clientes por e-mail, ou seja, em 9 de fevereiro de 2025. O banco confirmou que houve sim um acesso não autorizado aos dados e que foram feitas cópias dessas informações dos clientes, mas nega que informações financeiras tenham sido afetadas. Aqui o banco separa o acesso à leitura aos dados dos usuários ou a eventual cópia desses dados dos dados financeiros, no caso, o número de conta, quanto valor que tinha em conta, se bem que aqui a gente tem algum problema que eu vou abordar mais adiante nesse vídeo. O incidente teria ocorrido devido à exploração de credencial de sistema interno de um parceiro comercial da Neon, utilizando técnicas avançadas de invasão de sistemas. O banco reforça que as informações acessadas no ataque não são consideradas sensíveis pela Lei Geral de Proteção de Dados. Informações como saldo de conta e renda do consumidor também teriam sido acessadas pelo hacker, mas aí é o que o hacker fala e não algo que o Banco Neon sustenta. Eventualmente, o banco não vai confirmar que essas informações foram acessadas, até mesmo para não aumentar o pânico junto ao consumidor, ou porque realmente isso não aconteceu. Mas particularmente eu acho muito difícil que alguém que teve acesso ao sistema também não teve acesso às informações financeiras de algumas contas. Se bem que todo esse vazamento de dados pode ter ocorrido naquele velho esquema: todos os dados estavam salvos num bloco de notas. Eu estou sendo hipotético nessa possibilidade, mas pode acontecer. Então aí é mais interessante gastar o tempo pegando todos os dados de uma vez e comercializando esses dados na Dark Web do que ficar procurando conta por conta para saber o quanto que cada correntista tem de dinheiro salvo em cada uma de suas contas. O Neon afirma que está tomando as medidas necessárias para impedir novos acessos indevidos e que não é necessário que os clientes tomem nenhuma ação. Quando eles falam que não é necessário que se tome nenhuma ação, é em relação à conta. Em teoria, você não precisa trocar senha, não precisa trocar dados bancários, você não precisa encerrar a conta no Neon. Mas se você é mais desconfiado, é melhor você trocar sua senha no aplicativo do banco. O banco não confirmou se está em contato com o hacker, nem disse se aceitou pagar uma recompensa pela descoberta da suposta falha em seus sistemas. E aí a gente também tem que ver se o nível de complexidade desse ataque ou a profundidade dessa revelação são passíveis de pagamento de valores ou de recompensas financeiras em função do incidente ocorrido em 9 de fevereiro. E a pergunta que dá título para esse vídeo: será que os seus dados estão realmente seguros ou não? Será que você corre o risco de ter uma conta aberta no Riachuelo lá no Acre? Como você pode se proteger do vazamento de dados do Banco Neon? O que você tem que fazer a partir de agora? Diante dos fatos apresentados, é totalmente compreensível que os clientes do Neon estejam preocupados e em dúvida sobre o que devem fazer para proteger as suas informações e contas. O vazamento de dados do banco representa um risco para os clientes afetados de qualquer forma, mesmo que o Neon diga que não, pois podem ter suas informações pessoais expostas a criminosos. Os dados vazados podem ser utilizados para diversas finalidades ilícitas, como roubo de identidade, fraudes financeiras e golpes online. Além disso, a exposição de dados sensíveis pode gerar constrangimentos e danos morais para os consumidores.
A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece que as instituições financeiras são responsáveis pela segurança de dados dos seus clientes. Em caso de incidentes como esse, a empresa deve comunicar o ocorrido à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, algo que o Banco Neon afirma que fez, e aos titulares dos dados afetados, algo que também aconteceu quando o banco liberou aqueles 2 e-mails comunicando o status de tudo que tinha acontecido, e aí, pelo menos em teoria ou até que se prove o contrário, o Banco Neon está sendo muito transparente com todo o incidente, pelo menos até agora. A Lei Geral de Proteção de Dados prevê sanções para o descumprimento das normas de proteção de dados, incluindo multas de até 2% do faturamento da empresa, limitadas a 50 milhões de reais por infração. De acordo com Alexander Coelho, sócio da Godic Advogados e especialista em direito digital e proteção de dados, para evitar futuros vazamentos de dados, as instituições financeiras devem investir em segurança cibernética e adotar medidas preventivas, tais como fortalecimento da infraestrutura de segurança, implementação de firewalls, sistemas de criptografia, monitoramento contínuo e inteligência artificial para a detecção de ameaças. Testes de segurança frequentes, realização de testes e simulações de ataques cibernéticos para identificar e corrigir vulnerabilidades. Treinamento de colaboradores, a conscientização dos funcionários sobre os riscos de ataques de phishing e engenharia social. Gestão de acesso e controle de dados. Aplicação do princípio do menor privilégio, garantindo que os funcionários tenham acesso apenas aos dados necessários para suas funções. E planos de resposta a incidentes. O desenvolvimento de estratégias para a detecção rápida de ameaças, contenção de danos e notificação de consumidores e autoridades em caso de vazamentos. Ainda segundo Alexandre, diante do risco de vazamento de dados, os consumidores devem adotar medidas de segurança por conta própria para proteger as suas informações pessoais e financeiras, tais como monitoramento constante, acompanhar extratos bancários, faturas de cartão de crédito e movimentações financeiras para identificar possíveis fraudes, troca de senhas, alterar regularmente as senhas de acesso aos serviços financeiros, utilizando combinações complexas e diferentes para cada plataforma. Autenticação de 2 fatores. Ativar a autenticação em 2 fatores em todas as contas online, adicionando uma camada extra de segurança às suas credenciais. Cuidado com o phishing. Desconfiar de mensagens e ligações solicitando dados pessoais ou financeiros e nunca clicar em links suspeitos. E por último, entrar em contato com o banco o quanto antes. Em caso de suspeita de fraude ou vazamento de dados, entre em contato imediatamente com a instituição financeira para obter informações e orientações sobre as medidas de segurança que devem ser adotadas. Diante desse cenário, que ainda é um tanto quanto caótico, é crucial que os clientes do Neon permaneçam vigilantes e adotem as tais medidas de segurança que eu comentei no vídeo para se proteger contra os possíveis golpes. E a partir de agora, esses clientes devem sim ficar atentos e desconfiar de mensagens e ligações suspeitas que recebem no smartphone, pois os dados desses clientes estão expostos e não há muito que possa ser feito para evitar o uso ilícito dessas informações. Caso você, cliente do Banco Neon, identifique alguma atividade incomum em sua conta, entre em contato imediatamente com o banco para que as providências sejam tomadas. Pelo menos por enquanto, até que se prove o contrário, o Banco Neon está à disposição dos clientes para tentar coibir e até mesmo responder a qualquer tipo de fraude envolvendo aos dados dos clientes que foram vazados no começo de fevereiro. Espero ter ajudado. Este vídeo é para fazer o compilado dessas informações do caso Neon e principalmente para ajudar aos clientes do banco que estão perdidos com tanta informação e principalmente com a informação mais importante, que os seus dados foram parar nas mãos de hackers.